Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias. Como é que ouviremos hoje? Encerrando a nossa série da Missão Turquia. Mas antes disso, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Então hoje, como já disse, encerrando nossa série da Turquia, da Missão Turquia, recebemos os 2 tenentes que fizeram parte dessa missão e aqui estão para contar sobre a sua experiência. A gente tem aqui o tenente Felipe Flora e o tenente Danilo. Muito obrigado pela aceitar o nosso convite, estarem dispostos a dividir um pouquinho da experiência de vocês. Muito obrigado. Imagina, Coronel. Primeiramente, boa tarde, né? É uma honra para a gente poder estar aqui. Obrigado pelo convite e mais ainda, né? A gente poder ter ido lá para a Turquia, né? Poder ter contribuído de alguma maneira. Mas obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece. Obrigado, comando. Tô bom. Bem, eu digo isso porque a gente já entrevistou desde o comandante da operação, né? Que foi o Coronel Camargo, deu um brilhante depoimento, bate-papo aqui com a gente. Já veio a Capitão Daniela, já veio, enfim. Bastante gente, né? A gente já entrevistou os nossos sargentos que lá estiveram, o pessoal do Canil, e agora a gente vai ter a visão aí dos tenentes, né? Que fundamentalmente tiveram uma função operacional, né? Nessa, que é a função de tenente, né? Nessa experiência. Eu vou começar falando um pouco de vocês, né? Flora é da turma de 2016. 2016, o Danilo também, né? 2016 também, como 2016. Você veio direto pro bombeiro quando se formou? Não, a gente ficou um ano no aspirantado no policiamento. Aí depois veio pro bombeiro. Foi a turma toda, né? Turma toda. E você, pessoalmente, o que te levou a escolher a carreira? Policial militar, bombeiro? Olha, na minha família, por incrível que pareça, não tem nenhum policial militar, né? Sou o único. Na verdade, foi o brilhantismo da função mesmo, né? Eu sou formado em veterinária e quando eu fazia a faculdade, eu já pensava, eu falava, pô, tenho vontade de ser militar, né? Só que eu não entendia muito bem como é que funcionava, né? Eu não tinha uma noção assim muito grande, né? E acreditava que até então não era tão divulgado. Na época, né, na minha cabeça ainda era pela FUVEST, né? Tinha todo aquele... Você é de São Paulo ou do interior de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo. Nasci de São Paulo. Hoje eu moro no interior. E eu não tinha muita noção de como que funcionava e tal. Até que, por coincidência, tinha um aluno lá na veterinária que ele era policial. Aí ele me explicou certinho, né? E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a prestar para academia. E aí passei, né? E aí fiquei os 3 anos na academia, mais um ano de aspirantado. E assim que surgiu a oportunidade, eu vim pro bombeiro. Que já era minha vontade antes. Eu queria perguntar, você na academia já conheceu o bombeiro e falou isso que eu quero. É que na academia, o foco todo é quase que pra polícia, né? Sim. Então a gente começa até a ficar pensando. Você fala, pô, será que é isso mesmo que eu quero tal? Mas aí, assim que tive a oportunidade, eu prestei e vim pro bombeiro, né? E aí eu vi que foi realmente a escolha certa que eu fiz, né? Gosto muito da função. Já entrou na academia, concurso superior na área de veterinário. Veterinário. Uhum. Muito bem. E você, Danilo, como é que foi essa história aí? O que te levou a abraçar a nossa carreira? Olha, comando, eu, na verdade, né, eu também, assim como o Flora, eu fiz uma faculdade antes, né, de ingressar na Polícia Militar, então eu era formado em Educação Física. E durante meu período de Educação Física também, a mesma coisa. Conheci um amigo lá que ingressou e passou nas fileiras do bombeiro, né? E aí nós éramos da mesma sala de aula, né? E aí depois ele acabou ingressando novo. Ele saiu para fazer a escola, né? Depois ele voltou, escola de soldado, depois ele voltou. Aí ele voltou para lá e aí eu conversei bastante com ele. E aí ele me incentivou muito a prestar, né? Para ingressar e tal. Falou bastante do Corpo de Bombeiro para mim. E aí, por incrível que pareça, mais para frente, eu perdi o contato com ele, né? Atuei um tempo na área de Educação Física, inclusive. E aí depois só fui reencontrá-lo já nas fileiras para assinar a posse lá na Academia do Barro Branco. Aí reencontrei com ele e falou, caramba, eu falei, olha, você é um cara que... Mas ele era aluno da academia nessa época já. Inclusive nós fizemos depois o CFO e o CBO juntos. E o CBO juntos. Hoje ele é tenente lá no 14 GB. Você não tem também como ele ninguém na família que já era... Nenhum militar também, comando. Sou o único. É isso aí. Bom, e abraçaram, parabéns pela escolha, né? Escolher o bombeiro, a gente sabe os desafios que é. Porque basicamente a gente, né, para vir bombeiro, você tem quase não. A gente faz uma outra formação, né? Exatamente. Concurso interno, fazer o CBO, um ano. Que ano que vocês fizeram o CBO?
2017 para 18, né? Exato. Ah, então quando eu Iniciou cheguei na 17. escola, vocês estavam se formando Exatamente, lá comandante. Ah, O senhor era o comandante. Tá, fui lá no baile de vocês lá. Vocês fizeram o baile lá na escola de... no Clube dos Clubes Oficiais? oficiais, Sim, senhor. perfeito. Ah, então lembrei. Lembrei da turma já. Senhor. Tudo bem. E a escolha de vocês? Quando vocês formaram no CBO, para onde você foi, Flora? Eu fui pro 5º GB, que faz a área de Guarulhos, né? E aquela área que seria o 2º SGB, que é aquela parte onde é que fica a ESB, né? Que é Mariporã, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar. E aí eu fiquei responsável pelaquela área, né? Na época também tinha uma certa defasagem de tenente, né? E ficou eu e o capitão só naquela área ali. Era o Cardaço essa época aí, não era? Não era mais. O capitão Cardaço, ele, na época era capitão Cardaço, ele ficava em Guarulhos. Guarulhos. E aí no 2º SGB ficava o capitão Dorce, que hoje é o Major Dorce. O capitão Dorce, verdade. Na época, capitão. Aí foi E dessa época de experiência de 5º GB, quantos anos você ficou lá? 3 anos. 3 anos. Me diz uma coisa que foi marcante aí, em termos operacionais dessa época aí. Teve uma ocorrência, inclusive eu sempre carrego o vídeo da ocorrência, que é legal. Um veículo de madrugada, já no começo do dia, era umas 4 para 5 horas da manhã, ele caiu ali onde era as 7 Quedas, não sei se o senhor conhece, que a gente sempre faz. Lógico. Ele caiu, capotou ali, né? Estrada do Rio Acima. Exatamente. E ele caiu exatamente ali onde é que fica a barragem das 7 Quedas, uma abaixo, né? E ali a gente teve que fazer o salvamento, né? Infelizmente as 3 vítimas, né, já veio a óbito, né? Só que o salvamento, né, daquelas vítimas, a princípio, né, foi bastante difícil, né? Pelo volume de água que tinha, né? O barulho, né? De tentar conversar com os bombeiros, né? Eram diversos bombeiros fazendo funções diferentes, né? E era bem arriscado, né? E por coincidência, né? Essa ocorrência, eu comprei ela no incêndio à residência. Tava dando, no momento que começou a dar ela, deu um incêndio à residência lá na Vila Galvão. Aí ele tava acabando o incêndio à residência, né? E aí pelo rádio eu copiei. Aí eu peguei e falei, vamos nessa ocorrência, porque pra Franco também, na época não tinha a estação de Mariporã. Pra Franco também não era tão próximo. Eu ia falar exatamente isso, imagina. É do lado lá, hoje é do lado. É do lado. E aí a gente chegou lá meio que junto, né? A viatura de Franco e a viatura do área, porque na Vila Galvão, onde estava o incêndio de residência, era ali próximo da Fernão Dias, né? Sim. Como a viatura é mais leve, teve um deslocamento mais rápido. Então a gente chegou na ocorrência realmente na hora que estava acontecendo, né? Não tinha muita gente na rua para informar, só tinha uma pessoa que viu, né? Aí depois a gente entendeu a história, né? Inclusive, uma das vítimas era filho de um policial militar aposentado, né? Eles estavam meio que voltando de uma festa. E ali, não sei se o senhor lembra, ali nas barragens que tinha ali das 7 Quedas, não tinha meio que um guarda-corpo, né? Era um guarda-corpo meio baixinho, artificioso ali, que eu acho que o pessoal fez, amarrou, né? E o veículo capotou exatamente ali. Naquele ponto. Naquele Você ponto. vê a diferença que faz a gente tem essa preocupação de expandir o serviço, né? Talvez se o posto Mariporã já operasse, né? Que veio depois, talvez, sei lá, quem sabe, né? Mas é importante, né? A gente está sempre preocupado com essa distribuição do efetivo operacional. Quando eu saí do 5º, foi logo na inauguração de Mariporã. E a primeira ocorrência que teve lá, né? Já era o tenente Baqueiro que estava em Mariporã. Foi uma criança que foi levada lá. Foi uma criança, né? Lembro, eu falei, valeu toda... Valeu todo o investimento. Valeu todo o investimento. Lembro valeu muito todo o bem. investimento. Foi ano passado, né? Exatamente. Foi ano passado. Valeu todo... No dia que inaugurou o posto, né? Acabou lá a cerimônia, chegou a criança lá engasgada. E os bombeiros reverteram. Puxa vida. Ali eu acho que pagou tudo, né? Nem se fale. Pagou tudo. E você, Danilo, qual foi a sua trajetória pós-CBO? Comando, terminei o CBO, aí tive a oportunidade de escolher o primeiro grupamento de bombeiros, né? Fui para o primeiro GB. Excelente escolha. Sim, senhor. Aí chegando lá, comandante, já chegando lá, na época, né, o tenente Zalpa, ele estava saindo. Canil. Exato. E aí o coronel Carnevale, na época, me deu a oportunidade, né? Perguntou se eu não queria permanecer lá pelo Ipiranga, comandando ali, né? Ipiranga, Vila Prudente, o próprio Cambuci e tal. E o Canil, para mim foi um presente, né, coronel? Então, foi fazer o curso de sinofilia? Exatamente, fui fazer o curso, depois fiz o curso de adestramento, né? Ambos lá no 5º Batalhão de Choque, e dei continuidade no serviço. E aí, quando criou-se, né, o GAED, né, o Grupo de Ações, Emergências e Desastres, então o Coronel Melo me fez o convite, tendo em vista a especificidade, né, a especialidade na área de sinotecnia. Então ele perguntou se eu não gostaria de servir. Para mim também, mais uma oportunidade ímpar, né, que com certeza eu só agradeci e estou lá até hoje.
Cara, faltou só o cachorro aqui, né? Porque a gente tem um veterinário e um especialista em sinofilia, só faltou trazer o cachorro aqui. Pega a roupa, né? A roupa, né? A gente veio aqui também como é que chama o sargento que também é veterinário? O Selma. O Selma, né? O Selma também, já entrevistamos ele aqui, ele também é veterinário, né? E tá lá. Excelente. Tá lá no é um cara. Cuida muito bem dos cães. Por falar em cães, né? Uma peça fundamental no trabalho do GAED, né? Aliás, o trabalho do bombeiro, né? Eu falo do GAED porque hoje o canil funcionalmente, né? Tá ligado ao GAED, mas já entrevistamos aqui o pessoal dos primórdios, né? Do canil, né? E eu até falei, né? Eu falei, olha, eu era tenente, né? E haviam algumas pessoas que falaram, mas será que o cão é bom mesmo? Tem o equipamento e tal? O que diz você, Danilo, que é um especialista, a diferença do cão e do equipamento de escuta? O que muda? Olha, Coronel, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou fã incondicional do serviço do canil, tendo em vista todo o treinamento e acompanhamento em ocorrências que eu tive a oportunidade. Mas eu falo para o senhor, Coronel, eu até hoje nunca vi nenhum equipamento que suprisse ou que fizesse o serviço de uma maneira mais rápida ou melhor do que os cães. A eficiência é muito alta. A eficiência dos cães é impressionante, é um absurdo. Então, em diversas ocorrências, na verdade, nas principais ocorrências, seja em soterramento, deslizamento de terra, seja em ocorrências de busca e resgate em estruturas colapsadas, e até, inclusive, agora, né, num terremoto, a gente pôde verificar, né, em loco, como os cães são imprescindíveis para uma resolução de uma ocorrência dessa magnitude. Eu atuei no Guarujá, em Franco e na missão da Turquia, né? Se não fosse pelos cães, eu tenho certeza que o tempo que a gente teria ficado no terreno... Muito maior, mano. Muito maior. Pela ordem foi primeiro Guarujá, depois você tá falando daquela... primeiro Guarujá. Né? Foi Guarujá, aí depois foi Franco, 2018. Né? Exatamente, Franco. Acho que o Guarujá foi 2018, 2018, né? isso. E aí Franco acho que foi 2020. É verdade. Foi 2020. Eu tive a oportunidade de ir nas mesmas ocorrências também. Do Guarujá, só desculpa, a do que faleceu os 2 bombeiros, né? Isso. Exatamente. É que eram diversas frentes no Guarujá, né? Não, tinha Guarujá, São Vicente, enfim. O próprio Guarujá era mais de um lugar, mas o ponto crítico, né? Infelizmente nós perdemos os 2 bombeiros, foi no Guarujá. Né? Mas são ocorrências que, nossa, eu tive a oportunidade de estar junto com o canil, né? Tanto com a parte do operacional, né? Do pessoal fazendo o serviço braçal mesmo, quanto a parte mais técnica, né? Quando retirava-se, parava-se tudo e entrava-se com os cães, né? Paravam-se os maquinários. E assim, quando eles plotam um local, delimitam uma área... Assim, pode trabalhar, né? Pode trabalhar lá, que realmente vai ser eficiente. Da minha experiência, eu não tenho que realmente... O cão é uma ferramenta espetacular. Claro, tecnologia nos traz também equipamentos, mas o cão... Não adianta. Espetacular. O faro do cão é um negócio maravilhoso. E aí, bom, vocês estão falando algumas coisas aí que fazem parte um pouco da construção da história. A gente vai falar da experiência de vocês no episódio da Turquia, né? Então nós falamos do desenvolvimento dos cães, né? Que eu acho uma parte muito grande, né? Nessa caminhada. Falamos um pouco também sobre a estruturação do GAED, né? Aliás, hoje nós entrevistamos aqui o Major Boanerges, né? Que a origem do GAED é a Força-Tarefa. Né? E o Major Boanerges, como capitão, foi o primeiro comandante da Força-Tarefa. A gente entrevistou ele antes de vocês aqui no dia de hoje, vai já a hora aí. E claro, estão passando por isso também, passando pela certificação, que foi uma coisa muito importante, né? E da capacitação das pessoas, né? Que nos levou a ter aí essa possibilidade de participar de um evento internacional, né? De grande magnitude, né? Como foi a Turquia. Mas um pouquinho antes de falar sobre isso, Danilo, eu fiz a mesma pergunta para o Flora, da sua época de primeiro GB, algo que foi marcante aí no seu atendimento operacional. Olha, comando, eu também tive a oportunidade de atender diversas ocorrências. A gente sabe que a área aqui que o primeiro GB pega é uma área, apesar dela no mapa ser uma área não muito grande, não tão extensa quanto um 4º GB, né, um 3º GB, ela não é tão extensa assim, mas ela pega alguns pontos que são bem específicos. Então, aqui é uma área que tem muitos prédios, então incêndios, né, incêndios em apartamentos, tal, etc., a gente pega bastante. Mas agora, o senhor falando aí, né, sobre qual ocorrência que marcou, tal, a gente está numa época no GAED que a gente está fazendo bastante treinamento e focando bastante na parte de atendimento a suicidas, né?
com esse novo... Abordagem humanizada. Exato. Então a gente está fazendo, estamos vendo bastante sobre essa parte, né? E aí eu me recordei, conversando com eles, né, me recordei de uma ocorrência que eu peguei uma vez de suicida, que foi uma ocorrência que me marcou bastante. Foi bem quando eu tinha acabado, eu tinha chegado no primeiro GB não fazia muito tempo. E era uma ocorrência onde havia uma atendente, né? E no andar que eles moravam, era uma atendente que estava, né, de pé, já na parte do parapeito, querendo se jogar, né, pela janela. E assim, quando a gente chegou no andar, não tinha nenhuma pessoa que falava português. Eram todos de origem, sabe, asiática. Então eles só falavam chinês, coreano, sei lá. Senhora. E a gente não conseguia uma informação. A era do primeiro GB tem bastante população de asiáticos. Exato. Então quando a gente chegou, eu lembro que eu estava junto com um sargento da Vila Prudente, sargento Said, na época, né? Quando a gente abriu a porta assim e nos deparamos, foi... bem complicado da gente conseguir atender essa ocorrência, porque a gente não conseguia verbalizar e tal, e a gente viu que essa atendente, infelizmente, ela estava demonstrando bastante que ela tinha realmente a intenção, né, de tirar a própria vida. Então a gente teve que fazer toda uma abordagem já de montar uma linha acima com alguns abordadores táticos, tal. Então é tudo que a gente já tinha treinado previamente e conseguimos colocar em prática, né? Tanto é que no fim dessa ocorrência, eu e o sargento Said ficamos segurando praticamente ela pelo braço, porque ela já estava se jogando mesmo, e aí fizeram, né, o rapel tático, se não me engano, acho que hoje mudou o nome para rapel de impacto, né? E eles também conseguiram auxiliar para que a gente pudesse colocar lá para dentro. E ela permaneceu aí com vida. Foi uma ocorrência que me marcou bastante. Eu acho interessante essa sua narrativa, porque eu tenho certeza que foi uma ocorrência que não houve destaque, porque muitas vezes ela acontece de madrugada, né? Exatamente. Não tem imprensa, e o único registro que a gente tem, além, obviamente, dos relatórios, é a nossa memória, né? Eu concordo com você. Eu lembro, assim, ocorrências muito impactantes na minha carreira, que ninguém viu, né? Ninguém ficou sabendo, mas que pra gente, né, de alguma maneira, marca bastante. Voltando ao nosso assunto um pouquinho lá para a nossa missão Turquia, né? Vamos começar do começo. O Flora, como é que foi essa história? Como é que você foi acionado? Como é que aconteceu o princípio da sua ida para a Turquia? Os tenentes do GAED, né, que seria realmente a preferência para ir, é o Danilo e o Spacassassi. Aí o Spacassassi estava afastado. Estava afastado, estava fazendo um curso, né, em áreas remotas, né? Inclusive o curso era em áreas remotas. Ele estava numa área remota. E aí a capitã Daniela, né, que é minha chefe na sessão, ela falou, ó, eu acho que a gente vai para a Turquia e tal, né? E então já deixa arrumado suas coisas já, né? Porque gostaria que você fosse e tal. E até por conhecer como é que funciona o serviço e tal, a questão da doutrina. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu falei meio que desacreditando. Né? Não vai rolar, né? Não, porque eu tava mexendo no computador, né? Ela foi falando, eu falei, não, acho que ela só tá... E aí foi indo. Aí no outro dia ela falou, não, a gente vai pra Turquia mesmo. Eu falei, vai mesmo? Aí começou a gente realmente começar a arrumar, né? Correr atrás das coisas mais pessoais ali pra deixar, né? Equipamento e tudo mais que a gente vai utilizar. E depois começar a focar mesmo na operação em si, né? Que aí foi realmente, foi como é que fala? Foram os dias, né, da operação, o início da operação realmente foi bem puxada, assim, mas foi muito bom. A gente, acho que dos 3 dias, né, que teve iniciais ali, a gente deve ter dormido... Os 3 dias antes de embarcar, né, efetivamente. Os 3 dias antes de embarcar, eu acho que a gente dormiu umas 4 horas, 3 horas por dia no máximo, né? Porque só no preparativo. Preparativo de equipamento, efetivo, né? E ainda mais que na função de tenente, né? A gente tem que estar sempre, né? Tentando gerenciar aqueles problemas que vão surgindo, né? Que são inúmeros, né? Desde do pequenininho... É a ponta da linha de fogo ali, né? Exatamente. E tem coisas que a gente já sabia que ia ficar, né? Então, por exemplo, escala, efetivo, como que a gente vai mexer, quem que vai conseguir levar, quem que não vai conseguir levar, a documentação, toda a documentação referente aos cães, né? Dos cães, etc. Então a gente teve bastante trabalho antes, durante e depois, né, Flora? Mas com certeza a certificação contribuiu muito para esse trabalho ter uma
Aí tinha um digamos norte, assim, né? um norte, exatamente, Com um direcionamento, né? Porque a própria certificação da força-tarefa, da missão, ela dá esses parâmetros também, né? Exatamente. A gente entende como é que funciona, né? Mas aquela primeira vez que a gente Sim, tá fazendo, que é na o... real. E qual foi, na sua opinião, Danilo, a importância dos simulados que vocês fizeram? Ajudou nessa preparação? Não tenha dúvida, né, Coronel? Eu acho que não só os simulados, mas como a tropa do GAED específica, que foi a tropa que foi, né, operacional, como é uma tropa que ela é extremamente preocupada em se especializar, então muitos deles, na verdade a maioria, todos queriam ou fizeram o curso de USAR lá na ESB, né, que é o Busca de Salvamento Urbano, o antigo BREC, ou tinham o antigo BREC. Então são pessoas que já estavam especializadas. E durante esse tempo, antes da própria ocorrência, nós já fizemos diversos treinamentos simulados junto com eles. E o que acontece? Com isso, a gente conseguiu realizar o que é assim, sensacional em qualquer ocorrência, né? É a padronização. Isso é muito importante. Então, tanto a padronização para o atendimento da ocorrência, né? Como que deve se portar, o que deve fazer, qual é a função de cada uma na ocorrência. Como também a preparação para a missão. Né? Exatamente. E também, Coronel, quando eu digo padronização de equipamentos, uniformes. Começa coisa simples, né, cara? Exato. Tipo, a mochila, assim, padronizada. Um apito, né, comando? Um apito. É importante que todos eles já tinham tudo padronizado. Então, o que a gente chamou eram coisas que, quando a gente fez montou o grupo, né? Falou, bom, são esses aqui os selecionados que vão. Vamos montar um enxoval. Tem um enxoval disso aqui, ó. Precisa ter esses equipamentos. Já existia tudo. Nós já tínhamos a certeza que sempre tem uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro que acaba faltando, né? Mas é coisa muito pontual. A gente sabia que 90% dos nossos problemas ali já estavam resolvidos, né? Com essa preparação anterior. Você sabe que está falando isso, né? Eu estou me lembrando aqui, no ano foi em 1990, em 2002. 2002. Foi pós o episódio do 11 de setembro. Nós fomos com uma delegação aqui visitar a força-tarefa, a Task Force 2 da Flórida. E naquela época, né, tudo para nós era muito incipiente, a gente estava começando a aplicar SICOR e tal. E uma coisa que impressionou muito a gente, e hoje a gente fica muito orgulhoso porque já é a nossa realidade, era o apronto que eles tinham para as emergências, né? Ou seja, tudo o equipamento, tudo já identificado, já encaixotado, já numerado, eles faziam identificação de cores, que eu sei que é uma coisa que a gente mais ou menos fez aqui também. Então, Danilo, você está falando isso daí, né, de padronização e tal. A gente tem uma experiência no ano de 2002, logo após o 11 de setembro, nós fomos com uma equipe aqui de bombeiro, até o comandante foi na época, o Coronel Ferrari, nós fomos visitar a Força Tarefa da Flórida, né? E naquela época, a Força Tarefa 2, tem duas na Flórida. E a gente ficou muito impressionado com esse planejamento, né, que eles tinham, né, da pronta resposta, né? Tudo já, como você está falando, tudo já determinado, definido, encaixotado. Eles usavam muito as caixas, né, dos equipamentos e dos materiais identificados por cor, né? Tudo muito organizado. E a gente já, 2002, né? Foi 20 anos, né? A gente falou, puxa, a gente precisa caminhar para isso aí. E é com realmente muito orgulho que a gente vê que a gente chegou lá, né? Com muito esforço, o trabalho de muitos que antecederam, a gente ter essa capacidade, né, de pronta resposta em alto nível, né, em grandes eventos, né? E me diz uma coisa, para você e para o GAED, qual foi a sua... o que mudou na sua atividade, na sua vida operacional entre trabalhar no primeiro GB e trabalhar no GAED? Olha, Coronel, eu sei que são funções, eu acho que são funções bem distintas, né? Eu tinha alguns postos, a gente sabe que a função do tenente, hoje em dia nós não temos, né, muitos tenentes, acho que na Polícia Militar inteira, né, e no Corpo de Bombeiros não é diferente. Então, o tenente nos grupamentos de bombeiros, aqui da capital, por exemplo, ele com certeza ele acumula diversos postos, que é o que acontecia, por exemplo, lá com Flora, como ele tinha dito lá no 5º GB. Você mandar 4 postos, né? Que eu fiz 4 a conta. postos. Na época, começou com 2, aí foi para 3, aí por último 4. Nada mudou. Então, essa também, né, acabava sendo uma realidade que eu vivia bastante aqui na área do primeiro grupamento de bombeiros, né, no primeiro GB. Agora, mas sempre foi uma unidade que eu fui, nossa, sou extremamente grato, né, tive a oportunidade de pegar excelentes ocorrências, enfim, né.
Mas a rotina do GAED quer dizer, é a mesma, mas é um pouco diferente. Né? Não, com certeza ela tem bastante diferença, né? Devido às peculiaridades das ocorrências que o GAED atende. Nós temos a certeza da necessidade de quem está lá tem que ser uma pessoa que tem que ser dedicada, proativa, não que nos demais GBs não sejam, né? Com certeza também são, mas lá qualquer curso de especialização, a gente tem dezenas de voluntários, né? Vai abrir o mergulho, vai abrir o terrestre, a gente sempre recebe inúmeras fichas, todos eles. O nivelamento da tropa assim, é muito importante lá, porque eles sabem que quando for acionado para qualquer apoio em qualquer área de São Paulo, e a gente falava, né, de São Paulo ou do Brasil, hoje em dia a gente até fala, né, ou do mundo, né, porque nós fomos aí recente para a Turquia, a gente sabe que eles vão ser acionados e chegando em determinado local, a postura deles e a atuação na ocorrência tem que ser algo extremamente diferenciado, né, porque eles têm o tempo e a necessidade do treinamento para poder fazer um atendimento diferenciado. O que a gente acaba vendo é que as unidades, claro que elas costumam dar um enfoque maior nas suas ocorrências que tem maior intensidade, claro. Por exemplo, a gente pega uma unidade que não tem represa, lago, mar, e não vai ter uma quantidade muito grande de mergulhadores. Por quê? Porque não tem atendimento. Não tem a demanda, Não tem a demanda, exato. Já o GAED não. O GAED, quem está lá tem que realmente ser versátil, né? Porque vai efetivamente apoiar o estado inteiro em todas as ocorrências, todas as modalidades de ocorrências que o bombeiro vai enfrentar. E assim, eu acho, né, Coronel, que o GAED, na verdade, eu acho que a criação do GAED já tem já teve esse ênfase, né? Claro. De que para qualquer ocorrência no estado, de qualquer natureza, e que precise de um apoio, seja de homens, de equipamentos, ou de determinada especialidade em um treinamento, que pudesse contar com esses homens e não precisasse onerar os demais equipamentos de bombeiros da capital ou do estado, né? Que pudesse desonerar quem está passando por essa situação de gravidade. E eu acho que o pessoal internalizou e entendeu bem hoje, com o passar do tempo, né? Foi cada vez entendendo mais e entendeu a necessidade de especialização em diversas áreas. Então, isso, para mim, é um crescimento profissional imenso, né? Não, só tenho a agradecer. E, comando, tem uma coisa que é também interessante falar, que hoje, na capital grande de São Paulo, o GAED atende como segunda resposta quase em todas as ocorrências de gravidade. Né? Todos que demoram também para acabar, vai acabar indo no GAED. Incêndio, então ocorrência de mergulho, né? Tá sempre o GAED lá. E isso daí gera uma demanda e uma experiência pro efetivo muito alta, né? A gente já falou aqui, uma das grandes vantagens desse sistema é porque a atuação do GAED naquelas ocorrências que vão demandar muito tempo, né? Libera a unidade pro GB da área. É interessante. Sensacional. Porque ele volta a ter disponibilidade de recursos humanos e materiais para as ocorrências que continuam acontecendo. Por experiência, quando eu estava em Franco, muitas vezes, como lá tinha represa, né? Então pegava um afogado, uma busca de repente de cadáver e ficava a semana toda, né? E aí o AB, que teoricamente teria que atender uma população de mais ou menos 200 mil habitantes, ficaria empenhado ali, né? Ficaria empenhado ali, não tem o que fazer, né? Por uma questão de meios. E aí com o GAED, teoricamente a atuação na ocorrência da área volta à normalidade, né? Sim. E aí o GAED assume. Volta a disponibilizar o recurso operacional, claro. Mas voltando lá para a Turquia, aí, bom, já tomou impacto, prepara aquela coisa toda, vai. E quando chega lá, na visão de vocês, como é que foi? Pode começar, Flávio. Eu nunca saí do país, né? Primeira vez que eu saí do país. Aí quando chegou lá, era pra gente descer num determinado aeroporto, que era uma cidade que teria uma temperatura mais amena, né? E quando a gente parou no primeiro aeroporto que a gente não poderia descer, né? Que a gente teria que esperar dar o espaço aéreo para ir pro segundo aeroporto, que a gente viu nevando, putz. Mas você já sabia o que ia acontecer, sabia qual era a temperatura lá. Sabia pela temperatura, mas o saber e o ver... Uma coisa é saber e o ver, né? E quando a gente viu, assim, realmente foi um impacto muito grande. E quando a gente realmente chegou na área sinistrada, lá nos locais sinistrados, aí realmente a gente começou a ter uma ideia da dimensão do que é esse tipo de desastre, né? Na minha cabeça eu imaginava que era uma coisa muito ruim para a população, que tinha aquele, como é que fala? Aquele impacto social, mas quando o senhor começa a chegar numa cidade, o senhor olha no horizonte, né?
o senhor olha além do horizonte, assim, e verifica, assim, que realmente não tem nada em pé, aí realmente a gente tem uma noção do tipo de serviço que a gente vai realizar lá. A gente fala, ó, realmente é sério, mas sério de um nível não imaginado ainda. O episódio ali impactou... Bom, mortos foram... Quase 50 mil. Quase 50 mil, né? Mas impactou um número muito maior. O nível de destruição, assim, é difícil de dimensionar. A ponto de que teve até quando a gente foi sair de uma cidade para outra, a gente andou quase 400 quilômetros de caminhão e ônibus, né? E não alterava o cenário. 400 quilômetros andando e destruição. Então, o senhor imagina, o senhor sair daqui de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro e daqui até lá tudo destruído. Né? É literalmente, né, Coronel, um cenário de guerra mesmo, né? Quando a gente já estava em campo e começamos a andar pela cidade para ver, fazer um reconhecimento, alguma coisa, literalmente cenário de guerra. Nós, quando pegamos uma ocorrência, quando a gente pega alguma ocorrência um pouco parecida, né, aqui em São Paulo, vou citar, por exemplo, o Paissandu lá, que foi o prédio que desabou, né? Sim. Quando a gente chega numa ocorrência dessa, a gente vê o prédio inteiro no chão, assim, né? É sempre muito impactante, né? A gente olha e fala, caramba, como é que pode, né? Um prédio caiu desse jeito. Lá na Turquia, Coronel... Milhares. Era a cada quarteirão, tinha uns 4, 5, 6 paisandus desses, assim, né? Eu costumo brincar. E era uma aula de break. Era literalmente uma aula de break. Porque a gente andava, a gente olhava e falava assim, opa, essa laje aqui caiu, ó, aqui teve um empilhamento, aqui caiu em V, aqui caiu o apoiador. Tinham todos os tipos de colapso estrutural. No mesmo quarteirão. Na quadra. Achava tudo que a gente... O senhor via prédio inclinado, prédio que andou, e aí o senhor pegava e falava, não tem mais... É impossível fisicamente. Daqui a pouco você olhava assim e falava, realmente é possível fisicamente um prédio parar desse jeito. Um prédio parar desse jeito. O relato que nós tivemos aqui, claro, né, esperado num terremoto 7.4, né? 7.4. Essa dimensão o que não caiu será derrubado. Porque exatamente, o que sobrou está comprometido, né? Todos eles com rachaduras assim no meio, de olhar e falar assim, os que cima estavam em pé, né? De cima a baixo. Rachadura de cima a baixo, de olhar e falar, bom, condenado, não tinha mais jeito. Bom, nós vamos fazer uma pausa então rapidamente aqui para oferecer para os nossos convidados aqui um cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café, o café da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fica aqui na Rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do quartel do comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático com decoração, imagens, objetos que contam um pouco a história do Corpo de Bombeiros. Fica aqui o nosso convite então para vocês irem conhecer o nosso Bomba Café. E aproveita o nosso cafezinho aí, ó. Obrigado. Foi tudo aí? Tem pazinha, tem tudo? Muito bom. Mas aí nós estávamos falando aí sobre a dimensão, né, do terremoto da Turquia, que lá vocês chegaram impactado, né? Como disse o Danilo aí, era 5 paisandu por quarteirão, né? E claro, e o trabalho que tinha que ser feito, já viam equipes, né? Que já estavam há alguns dias lá, né? E em quanto tempo que vocês chegaram lá, já tiveram a possibilidade de começar efetivamente a atender ocorrência? No mesmo dia, inclusive, foi minha equipe. No mesmo dia? Tanto que a capitã Daniela, né, ela já tinha, o coronel Camargo também, eles já tinham dado um toque, né? Falou que a ideia era a gente chegar lá pronto o quanto antes, né? E então a gente, assim, da primeira equipe, a gente já meio que ficava próximo das nossas bolsas, né, dos nossos equipamentos, porque a gente sabia que se caso fosse acionado, né, a gente pegava. Só que aí o senhor imagina, fazendo toda aquela logística de carregar equipamento, de cuidar de coisa, de instalar, né? Instalar coisa e a gente de olho na nossa bolsa. Né? Porque aí você pega, se chamar, a gente já pega os equipamentos que tem, já tá pronto e vai lá. E realmente aconteceu isso. A gente chegou à noite no aeroporto, em Kahramanmaraş mesmo. Kahramanmaraş foi a primeira cidade, né? A gente chegou lá no aeroporto, aí houve uma conversa lá para fazer meio que um check-in nosso com a equipe da Arcute lá. Arcute era eu já entendi. Era a defesa civil deles lá, né? Não, a defesa civil deles era a FAD. A FAD, é isso. A Arcute era como é que se fosse uma organização sem fins lucrativos, pelo que eu entendi. ONG, né? Como se fosse uma ONG mas deles. que eles atuam realmente em desastres, né? Então ele tem toda uma doutrina, eles são equipes certificadas também. Tem uma logística muito grande deles também. Tem uma logística. Com equipamentos, viaturas. E a gente então já conversou com eles. Mas eu acho que o primeiro chamado foi pela Insarag mesmo, porque o Capitão Minel já daqui do Brasil já tinha lançado o time, o Bra 13, né? Sim. E aí, quando a gente chegou lá e deu o QRV, comando, que era dizer que tá pronto,
Aí a própria equipe da Ensarag já mandou mensagem. E aí a gente já comprou ocorrência. E aí realmente foi. E aí naquele dia lá tava acho que uns -7. Foi logo graus. de manhã cedo, era mais frio, né? Era à noite. Não, assim, o que eu percebi, né? A madrugada ali aquela madrugada até umas 4, 5 horas da manhã era pesada. E a ponto de a gente utilizava muitas vezes a balaclava para proteger um pouco do frio, né? Aí o ar, né, da boca, ele congelava em cima da balaclava, né? O senhor conseguia tirar ela. E aí a gente atuou lá, né? A gente fez com a utilização dos cães, né? A gente fez a pesquisa em determinados locais que as equipes que estavam lá pediam, né? Que aí realmente era o mesmo serviço que a gente faz aqui fazia lá, né? Que era utilizar os cães para direcionar o serviço das equipes, né? Então, onde o cão desse algum sinal, algum possível acesso ali, ó, alguma informação que melhorasse a desconfiança que eles tinham, né? Porque tinham também os parentes lá, tinha os parentes que também direcionavam o serviço, né? Conforme ia encontrando determinados objetos da casa, tudo mais, eles iam direcionando o serviço das equipes. E aí os cães ele meio que arrematava, então ele fazia com que a equipe tivesse um foco muito melhor de trabalho. E aí os cães também eram um diferencial nosso, porque eles também faziam com que a gente tivesse acesso a determinados sítios de trabalho. Uhum. E logo que a gente chegou, já começou a operar. Né? E aí foi isso mesmo. Aí o pessoal descarregando o caminhão, indo preparar o posto de comando, preparar nossa base e a gente se equipando lá e já indo para o cenário. E aí é igual o Danilo falou, a padronização e a doutrina é muito importante, porque as nossas coisas que ficou para trás, quando a gente chegou da ocorrência, já estavam todas montadas lá na base, tudo certinho, né? Até pelo conhecimento dos bombeiros que foram treinados, né? Então eles já sabiam como montar a base para cada um, já deixar certinho lá, a questão de barraca, tudo mais. Então, assim, a gente ficava confiante, né? Então não tinha aquela, muitas vezes, né, que a gente tem que ficar, muitas vezes, gerenciando, né? O pessoal que tá trabalhando com a gente, porque ele fica preocupado, falando, minha bolsa ficou lá no aeroporto, tal coisa ficou lá. O trabalho flui. O trabalho flui, fica sossegado que tem alguém cuidando pra gente lá. Então, assim, essa parte era muito boa, né? Do nosso serviço, né? Então, isso era recíproco, né? Então, hoje era eu atuando, amanhã era o Danilo, e a gente fazendo exatamente a mesma coisa. Vocês faziam 12 por daqui a pouco. 12 daqui a pouco. Pois, tenente. Danilo, um pouquinho sobre quando você... Bom, o primeiro atendimento operacional já entendemos que foi o dele, você deve... ou rendeu na sequência. Exato. Quando você chegou efetivamente no sítio lá, no local onde vocês estavam fazendo a pesquisa, já haviam passado... Em alguns lugares já haviam passado outras equipes, e em algum momento vocês trabalharam em conjunto com algumas equipes. E o que você percebeu? A gente estava afinado aí com as equipes internacionais? Comando, com certeza. Foi incrível a gente perceber como a doutrina em Sarag, né, principalmente mediante os treinamentos de usar, os treinamentos de break, como é literalmente a língua universal mesmo. A mesma marcação que a gente faz aqui, a marcação lá de fora. Então, é muito fácil conseguir falar, a gente consegue falar sempre a mesma língua, né? E assim, mais uma vez, né, Coronel, eu vou puxar um pouco de sardinha para o nosso lado. Porque assim, eu tive a oportunidade de ver nos sítios de trabalho diversos cães de diversas nacionalidades trabalhando. E assim, devido ao empenho, profissionalismo do pessoal daqui, Coronel, o Brasil não deixou a desejar em absolutamente nada. Tanto na parte operacional e agora eu voltando um pouco mais para a área dos cães. Eu sou capaz de falar para o senhor que dos cães que eu vi trabalhar lá, eu não vi nenhum cão trabalhando igual os cães daqui do Brasil. Os cães aqui de São Paulo. Nós estávamos lá com 4 cães, era isso, né? De São Paulo, 4 e Espírito Santo levou mais um. Espírito Santo mais um. Exato. Então a gente estava no total de 5 cães. Ocorrência com o Espírito Santo, acho que eu consegui encostar em uma só, que na verdade eu só fui para um apoio, que nós levamos um cão secundário para passar num determinado local. Então não pude ver o cão trabalhando. Mas ele chegou a trabalhar junto com alguns bombeiros aqui. De São Paulo, né? E o pessoal também só falou espetacular, muito bem dele. E os cães eram um diferencial, porque eu acho que não tinha nenhuma equipe estrangeira com a quantidade de cães que a gente tinha, né? Foi a que mais levou. Então a gente conseguia revezar os cães, né? Então todo dia a gente estava disponibilizando os cães para alguma missão. Não só isso, né? A estrutura que a gente levou, né? Uhum. Não só os cães, como os condutores, veterinário, que eu não sabia nem que tinha mais um, né? Descobri agora. Verdade. E ainda mais estava lá o Selma, né? E ele relatou para nós aqui toda a preocupação que vocês tiveram, né? Equipe de cães,
com as condições de trabalho do cão, né? Porque foi num ambiente, pelo menos no aspecto da temperatura, evidente, muito diferente do que os cães estavam acostumados. O animal, né, ele até conseguiria ficar naquela temperatura, mas o tempo de adaptação é muito pouco, né? Pouco. Até pra gente mesmo, né? Eles relataram também a questão das extremidades, né? O coxim plantar, a preocupação, aquilo tá protegido da temperatura. Usaram hidratante, né? Isso aí já contaram aqui. O Capitão Fabiana, ela... A Fabiana já contou pra nós aqui. Monte, assim, deixou junto com a gente. Nossa, deu um apoio nota 1000 pra gente. E na ocorrência também, né? A gente tinha uma preocupação e acredito que até essa era a visão nossa como tenente, né? Que era a gente, quando tivesse na base, né? Tivesse algumas preocupações e no local da ocorrência também. Então era tipo assim, o cão ali pra gente é uma ferramenta, igual a gente falou, ele economiza demais o nosso serviço ali, a força, né? Então a gente tinha que dar uma atenção toda especial para ele. Então o cão muitas vezes nesse momento a gente não tá utilizando, então a gente deixava na viatura aquecida, ou a gente, se tivesse que andar num lugar muito longe, a gente levava um tapete térmico para ele, né? Então pra gente tentar manter ele o mais, hábil possível, né? Era uma preocupação muito grande, né? E sempre o feedback com a equipe de cães, né? Sim, porque, claro. Como assim, o cão ele necessita levar uma série de petrechos junto com ele, né? Então a gente tem que estar sempre revezando uma equipe para estar acompanhando eles, porque pode ser o quê? Que de repente tem que se deslocar para algum lugar, então tem caixa, tem não sei o quê, tem equipamento para os cães, tem alimentação. E aí muitas vezes o operador sozinho lá do binômio, né? Ele não consegue levar tudo isso, né? Porque ele tem um cão também. Então a gente tem que estar sempre levando uma equipe de apoio para ele também. E era uma preocupação que a gente tinha, tanto na hora que a gente estava no aeroporto, quanto estava na hora das missões mesmo em sítio, né? Sim. Nos locais de sinistro mesmo ali. Ô Danilo, me fala um pouco sobre o dimensionamento que foi feito, né, das coisas, né? Quando tu falou de coisas, tu falando dos equipamentos de busca, de salvamento. O que nós levamos, na sua visão, que você trabalha lá no GAED, atendeu ao que a gente encontrou lá? Com certeza, Coronel. Eu acho que todos os equipamentos, os materiais que a gente levou foram assim de extrema importância lá no local, tanto a parte para escoramento, para acessos, etc. Isso aí foi assim imprescindível. A gente acertou na medida. Sim, mas acho que mais importante ainda do que isso, Coronel, foi uma escola para a gente, né? Uma escola. Sem dúvida, é aí que eu queria, é aí que eu ia chegar, né? Assim como o senhor disse, né? Como o senhor disse que na Flórida o senhor teve acesso lá à parte de logística, né? Lá do pessoal com as caixas e tal. Já quando a gente chegou foi na segunda cidade que a gente foi lá, eu não lembro que a gente ficou em frente ao estádio. Foi na segunda cidade. A gente ficou em frente ao estádio. Tinha a base de Luxemburgo, né? Exatamente. A base de Luxemburgo estava exatamente na nossa frente, assim, na nossa lateral. E foi a primeira coisa que na hora que eu já bati o olho, já vi. Essas caixas até que o senhor já citou. Coronel, a hora que eu já olhei, parecia, sabe, aquelas, como se fosse de show, né, acústico, que o pessoal leva e tudo certinho. Encaixado, né? E assim, com peso, com tudo escrito, devidamente, né, organizadinho, assim, tal. Aqui tem gasolina, pesa tanto, não sei o que, tal. Tudo organizado, assim, já é um negócio que a gente olhou e falou assim, opa, peraí, são coisas que a gente ainda não tinha ou ainda não tem, né, mas que com certeza... mas estamos no caminho. Tá. Estamos bem adiantados no caminho. Exatamente, são essas coisas, assim, pra gente foi... Eu me lembro que já naquela época eles tinham tudo dobrado. Eles tinham o material, que assim, ele poderia sair para uma missão e já tinha tudo preparado para uma segunda sem ter que esperar voltar o outro. Aí, perfeito. E ainda, só desculpa, senão eu vou acabar voando aqui. O senhor ainda perguntou, né, sobre os materiais. Só que mais, além disso, né, além de ter essa visão impactante, já quando a gente chegou no local, outra coisa que eu achei que foi outra escola para a gente poder atuar tanto com outras equipes aqui do Brasil, né, de Espírito Santo e de Minas Gerais, que eles possuíam alguns equipamentos que a gente não tinha ainda, né, que estamos realizando a aquisição deles, assim como de fora também. O pessoal utilizando alguns equipamentos lá. Nosso, né? Isso. E assim, quando a gente pôde ver do pessoal dos outros países utilizando alguns determinados equipamentos, a gente olhar e falar assim, ó, caramba, esse daqui é um equipamento que pra gente vale a pena. A gente não tem, né? Não trouxe porque não tem, que ter, mas é algo que a gente deveria ter para uma ocorrência assim assado. Então, essa acho que pra gente foi um ponto extremamente positivo, uma escola mesmo. Eu não tenho dúvida, a experiência que vocês viveram lá, e vocês, porque, vejam, a gente, como eu disse, vivemos a opinião do comandante, capitães, etc., mas vocês ali que estão mais
digamos assim, no parafuso da roda, né? Enxerga evidentemente coisas, né, que operacionais, é claro, que são importantes, né? Então eu acho que você sintonizou bem, Danilo. Esse aprendizado, né, de ver os demais trabalhando, mas também uma parte muito feliz, né, de ver que a parte operacional a gente está muito alinhado com o que eles estão fazendo. Olhando assim, sinceramente, assim, pra gente, operacionalmente, em relação até países desenvolvidos, né, assim, eu via que a gente não perdia nada, ainda mais no cenário, trabalhando, né? E é igual o Danilo falou, quando a gente olha o campo de uma base de um país desenvolvido e olha o nosso, e verifica que a gente está muito próximo, né? Apesar de a gente saber que existe distâncias em relação ao desenvolvimento do país e tudo mais. Caminho natural, né? Mas a gente percebe que a gente está muito próximo. E operacionalmente não deixa a desejar. E mais que isso, a gente percebe que determinados equipamentos nossos e doutrina que a gente utiliza, ela está até à frente, né? A questão mesmo das barracas infláveis, né? Assim, dá para perceber que eles utilizam muito barracas que eles... De montagem, né? Exatamente. Aí, então, a velocidade com que a gente conseguia montar também era muito rápido. Porque a gente tem as nossas barracas infláveis lá, né? Que Ligou o motor, já tá pronto. Ligou o motor, tá pronto. E isso daí fazia até com que as equipes deles, né? E de outros países, quando eles passavam e viam o nosso posto de comando, despertasse uma curiosidade deles. Aí eles chegavam lá, queria ver, conversava, né? Dava até uns presentes pra gente, assim, como é que fala? De petzinho, de bandeira do país. E realmente eles perguntavam, né? Eles ficavam curiosos, né? Mas vocês fazem tal coisa. Até porque, igual a gente falou, né? A gente muitas vezes, né? A gente pensa fora da caixinha, né? A gente tá numa missão, a gente leva tudo que precisa, né? Mas é claro que a gente vai chegar lá e vai ter determinados pontos que a gente vai ter que pensar fora da caixa, né? Uhum. E para isso a gente é muito bom, né? A equipe era muito boa. E né? tudo é um aprendizado, né? Tudo é uma troca de experiência no final das contas. Né? Exatamente, né? A equipe é muito criativa também. Então, conforme a gente vai vendo algumas soluções para se adaptar, e aí o senhor percebia que passava um pessoal lá e falava, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque de repente não é tão comum para eles assim, né? Eu vi também, a gente ouviu aqui, na verdade, relatos, vimos imagens também, do crescimento, no crescimento que eu digo o seguinte, no aperfeiçoamento dia a dia das instalações, né? Tanto em Camamaracho como em uma outra cidade que vocês foram, fugiu agora, bom, o segundo sítio que vocês foram, as instalações... Hatay. As instalações, elas iam sendo melhoradas, né? Dia a dia. Isso era uma obrigação nossa, né, comando? A gente, no fim do dia, a gente tinha o feedback com o comando, né? E sabiamente, né, o coronel ele sempre procurava exaltar o que foi feito naquele dia, né? E exaltava cada detalhe, né? Então, tipo, por exemplo, uma equipe colocou o cardápio da semana, né? Que era a nossa ração. E aí aquele cardápio ele já fazia, porque ele gera um conforto, né? A pessoa sabia o que ela vai se alimentar. Quando acabasse a faina, o que vai comer? Exatamente. Né? Aí no outro dia a gente já pensava em outra coisa já, né? E isso daí era muito importante, porque dava um ânimo, né? O pessoal tá sempre trabalhando, porque um dia ele tava no operacional, né? E no outro dia ele tava no operacional também, só que agora cuidando da parte logística, né? E mais que isso, poderia ser acionado se todas as equipes fossem acionadas. Então, ao mesmo tempo que ele estava cuidando da parte logística, ele tinha que deixar os equipamentos dele pronto para um acionamento de emergência, né? Se esgotasse todas as equipes operacionais daquele dia. E então, assim, a gente tinha que estar sempre trabalhando essa motivação, né, com o efetivo. Então, a gente sempre, né? Não, vamos melhorar isso aí, vamos ver o que dá para fazer. Surgiam as ideias, né? A gente tentava executar e dava certo. A gente percebia que isso dava motivação, né? Quando a gente está numa missão externa, né? Que a gente tem uma série de questões ali, tem o frio, tem um monte de coisa. Qualquer motivação que a gente vai dando é um ganho do dia, Claro, né? não tem a dúvida. Um ganho do dia, né? Ganho do dia. Então, igual quando tá em curso, né? Qualquer coisinha que dá. É bom. Ô Danilo, assim, vocês trabalharam em 2 sítios, né? 2 pontos, né? Houve alguma diferença no aspecto de dificuldade ou operacional entre um e outro? Olha, coronel, na verdade as 2 cidades estavam, né, bem destruídas. A gente pôde ver em ambas algo que para a gente foi notório, né? Foi a população em si estava extremamente necessitada, né? Então, a cada pedra que a gente estava em um determinado local, que tinha uma família ali, que precisava que a gente atuasse naquele determinado sítio de trabalho. E só o fato da gente chegar, passar os cães, determinar um local para um maquinário, ou entrar com efetivo, e às vezes, né, até porque não, recuperar aquele determinado corpo,
e devolver, acalentar para essa família, né? A gente podia ver na população em si um reconhecimento muito grande. Isso aí, com certeza, vou levar para o resto da vida. Realmente era algo que... Então, em ambas as cidades, assim, a gente via que era uma população que estava precisando muito. Principal diferença, Coronel, entre as duas cidades, na minha concepção, acho que foi principalmente o fator do frio, né? Acho que o frio muda. Onde era mais frio? Foi Camamarache. Na primeira cidade. Na primeira cidade. Quando a gente chegou lá, Coronel, já quando a gente chegou, a primeira noite que a gente precisava montar lá o local, o nosso acampamento, e a outra equipe já estava trabalhando, Coronel do céu, já olhei. Mas eu acho que talvez também na segunda cidade vocês já estavam talvez um pouco mais aclimatados também. É isso que eu ia Porque falar. tem uma semana entre uma coisa e outra. Até a primeira cidade, acho que quando começou a dar o quinto, sexto dia ali, a gente sabia que tava frio, né? Mas a adaptação é uma coisa incrível, né? A gente. Igual eu falei, muitas vezes a gente vai para uma cidade fria, né? O pessoal vai viajar. Então eles ficam dentro de um ambiente coberto, né? Que é todo calafetado, feito para ter um conforto, né? Então o frio ele se torna um atrativo, daquela cidade. A gente dormia na barraca. Então, assim, por mais que a gente tivesse equipamentos que utilizassem ali na nossa proteção, o frio não deixa de existir, né? Porque onde o ar entra, né? Ele fica frio. Mas a nossa adaptação acho que foi muito boa ali. Quando começa a dar o quinto, sexto dia ali, a gente começa a perceber uma adaptação do corpo mesmo, né? Então a gente começa a aceitar o frio, consegue, sei lá, né, tomar um banho, fazer alguma coisa no frio ali sem parecer que tá sim, tomando uma frio facada. assim, né? Em qual das duas cidades, porque veja, um relato que fizeram para nós aqui, né, porque muitas pessoas já tinham saído da região, que estavam muito afetadas, indo para outros lugares, casas de parentes e tal, claro, permaneceu um certo número de desabrigados que permaneceram ali, mas muito mais gente saiu. E os que ficavam ali, segundo relataram pra gente, eram aquelas pessoas que ainda estavam aguardando encontrar um parente, alguém que as equipes de busca não tinham encontrado. Onde isso foi maior, esse número de pessoas que aguardavam? Foi em Camamarache ou na segunda cidade? Eu acho que foi em Camamarache porque, assim, é perceptível que foi em Camamarache porque a gente chegou lá muito próximo do início, Do né? início. Então, quando a gente chegou na segunda cidade, teoricamente já tinha alguns dias, né? Então, a gente já, provavelmente, boa parte das pessoas já tinha saído, então não era tão alto. Até algumas outras equipes, né? Inclusive de outros países, já tinham ali, sido né? desmobilizadas. Então, já é uma cidade que começou a ficar um pouco mais deserta, né? Assim, entre aspas. Mas foi nessa segunda cidade que aconteceu um episódio muito peculiar, Sim. né? E olha, comando, se tivesse acontecido esse episódio, né? Provavelmente é o terremoto, né? Que a gente estava lá. Se tivesse acontecido na primeira cidade, no começo, assim, quando a gente tinha chegado, com certeza... Ia ter mais vítimas. Com certeza, Coronel, com certeza. Tinha muita gente ainda por ali. Né? Foi um tremor extremamente forte, né? Tinha gente que ainda entrava dentro das casas, né, e saía. E não só isso, né? Aí a gente também deu mais valor ainda à questão do trabalho dos cães, porque muitas vezes a gente utilizava o apoio dos cães em determinadas ocorrências, porque era muito arriscado, né? Tinha ocorrência que a gente tinha que entrar dentro daquele prédio que eu falei pro senhor que fisicamente parecia que não era possível. Né? A gente tinha que entrar dentro de caixa de escada porque havia suspeita de vítimas vivas. E aí a utilização dos cães para demarcar determinados locais e mais o detetor de vida, quando eles dessem a negativa, ele fazia com que aquelas equipes não precisassem trabalhar mais naquele sítio que seria muito arriscado. Não tinha mais sinalização. Então, querendo ou não, a gente também estava trazendo segurança para outras equipes que estavam lá. Então a gente chegava no território, a gente atuava lá e aí demonstrava que aquele território ali talvez não era o ideal para o bombeiro estar atuando, porque a gente não tinha ainda a questão de vítimas vivas ali. E a gente direcionava aquelas equipes para outros sítios que precisavam mais e eles não precisavam ter que ficar se arriscando naquele local, né? Então isso era muito importante pra gente. Não, sem dúvida. Mas a experiência que vocês tiveram lá do terremoto, ele aconteceu de noite, não foi? 8 horas da noite. Não tinha equipe em campo trabalhando nesse momento? Graças a Deus, Coronel. Não, graças a Deus. Os acionamentos noturnos, né, até por recomendação da Insarag e das outras equipes, eles era muito exceção, né? Exceção, né? Era determinados locais específicos que eles acionavam a gente, né? Muitas vezes até de madrugada, quando havia uma possibilidade de vítima viva, né? As próprias equipes deles não trabalhavam muito à noite, né? Exceto em alguns sítios muito específicos, né? E que eles estavam encontrando muitas vítimas vivas e tudo mais. Aí, nesse dia do terremoto, né, a gente estava lá no nosso posto de comando, né? Que era do lado do estádio, né? Do lado do estádio.
do lado do estádio. Nós vimos algumas imagens em outras entrevistas. E Você lá, se lembra o que você estava fazendo na hora do terremoto? Os lembro dois? bem, lembro como é que se fosse agora ainda. A gente pelo que a gente percebeu lá, já havia diversos episódios de tremores, né? Tanto que o pessoal que foi com a gente... Vez ou outra percebia alguma coisa, né? Dava um... Alguns percebiam. Eu, sinceramente, não estava percebendo nenhum, né? Mas o pessoal da Defesa Civil Da Federal, eles tinham colocado no SMS no celular deles. Então eles falavam, deu um tremor, deu não sei o quê. Aí tal pessoa falava, acho que eu percebi. Tanto que acho que quando a gente estava na primeira cidade, deu um leve tremor, né? A gente estava indo pro prédio lá, que era o aeroporto, e teve um pessoal saindo do aeroporto. Aí eles, dando um sinal pra gente não entrar, que tava tendo um tremor. Aí, pra mim foi imperceptível. E aí quando deu o segundo, né, realmente alguns bombeiros já começaram a perceber. A pessoa falando, parece que tá tremendo, né? E aí, acho que teve eu e mais um pessoal falando, não tô sentindo nada. Mas aí depois, quando começou mesmo, não teve escapatória. Não tem como ficar de pé, né? Não tem como ficar de pé. E era um 6.4, é isso? Acho que é 6.4. Foi Não bem tem como forte. ficar de pé. Não tem como, é uma sensação também, ela é difícil de explicar, porque... Realmente, a gente começar a olhar pro horizonte, assim, eu acho que deve até bagunçar a cabeça, né? Acho que a cabeça fica sem entender como é que você tá num local que é reto e não tá conseguindo ficar de pé. E realmente tentar correr ao mesmo tempo. Não é impossível, né? Não dá, assim. Tanto que a gente procurou ali um local mais seguro e realmente parou no chão ali e ficou Parou esperando. deitado como tem que ser, né? Parou deitado e ficou esperando. É engraçado, né? Porque quando a gente chega, a gente olha assim, né? A gente pensa, né? Poxa, se eu tivesse dentro desse prédio aí e começar a sentir alguma... Eu dava um jeito de sair, você pensa assim, né? Não tem o que Dava um fazer. jeito, eu pulava, Não eu tem. fazia... Coronel, é indescritível mesmo, porque o chão... Não é que o chão ele vai só para frente e para trás, assim, você fica naquele de... Na verdade, ele vai para todas as direções. Chega, É faz uma onda, geleia, asfalto. né? Chega, faz onda. É uma geleia. A sensação é essa. A sensação é que você tá tipo no alto mar. Você tá em alto mar assim, e aí vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e vem para... Sabe aquela brincadeira de colocar o negócio no chão, a testa e dar umas 15 voltas e você tira? É aí mais você... ou menos aquilo. Você não consegue dar o próximo passo, né? Quando você vai dar um... E muda o movimento. Você acha que se adaptou ali, que você vai conseguir correr, aí agora eu ele vou. muda o ritmo, aí todo mundo caiu, né? Inclusive tinha gente que tava comendo no momento, né? Também tinha o nosso... Tinha gente numa fogueira também, né? Que vocês Sim, estavam nesse lugar também, não? Nesse a momento? gente tava do lado, tinha a fogueira aqui do lado, e tinha a base dentro, a gente tava se alimentando ali da base, tinha um pessoal na fogueira. Aí quando começou a realmente dar o tremor, né? A gente meio que tentou centralizar todo mundo ali na parte mais segura que tinha, né? Que não tinha possibilidade de cair poste, nada, né? Uhum. E... Relataram aqui pra gente o barulho que fazia da ferragem do estádio, né? Exato. Isso. O estádio, ele tava tremendo inteiro, assim, dava a impressão que ele ia cair mesmo. Na hora que eu olhei pro lado, eu falei, nossa. Aquela impressão de trilho de trem mexendo, assim, e a gente olhava pro estádio e conseguia perceber as emendas que tinha, né, separando mesmo, assim, separando e voltando. As janelas estourando, né, os vidros, toda a parte Estourando. E o estádio, ele tinha meio que aquela estrutura, tipo, ninho de pássaro, assim, não era uma estrutura, assim, tipo, deve ser uns ferrinhos ou outro, não, era uma armação mesmo, gigante. Gigante. Que é o que segurou o estádio. Que é o que segurou, né? O pessoal do Canil relatou aqui pra gente que eu perguntei pros cães, né, se houve alguma... Só, comandante, a gente transportava tanto eles na caixa balançando que pra eles eu acho que o terremoto foi mais um transporte. Os cães não... Até pergunta se já Que chegou bom, na né? corrente, Acho que não sei se foi o seu, algum deles e contou. A gente transportava tanto eles na caixa, né, que balança, claro, né, que sim. eu acho que o terremoto ele achou que tava indo pra ocorrência, né? Até É verdade. pra ir, né, pra Turquia, eles tiveram que ficar 15 horas, né, dentro da caixa de transporte na parte junto com os materiais, né? Assim, de vez em quando a gente descia lá, óbvio, né, que a gente foi com o avião da FAB, então tivemos o acesso até eles, mas assim, querendo ou não, são 15 horas lá dentro, e se passa por uma turbulência, alguma coisa, com certeza. Claro. Então, pra eles foi uma experiência foi diferente. Mais foi diferente, né? E, bom, quando esse negócio passou, tal, né, refaz do susto, tal, e vocês foram fazer o quê? Foram atender ocorrência, né? Foi atender ocorrência, né? Porque conforme foi dando o terremoto, né, acabou, e a gente escutava muito barulho, né? Então a gente não sabia se eram os prédios que não tinha caído e agora caiu, né? Se era um poste de luz, mas ao que parecia realmente eram os postes de energia, né? Que devia estar, alguns fios devia estar estourando. E uma edificação ou outra também. E uma edificação ou outra também realmente caiu, né? Então ela fazia um barulho. E aí a gente já preparou todo mundo, né? E aí assim que a gente preparou, já começou a cair algumas mensagens pra gente pra
para analisar determinados sítios já, né? Então foi meio que todo mundo, né? Deu terremoto, a gente já conseguiu algumas viaturas ali para atender a gente e a gente ficou aguardando receber as mensagens. Aí foi chegando, a gente foi analisando determinados sítios, mas graças a Deus não havia trabalho nenhum naquele dia à noite e também boa parte das pessoas já tinham saído da cidade, né? Então só ficava meio que o exército patrulhando as ruas lá, então assim, não teve nenhum caso de acidente, pelo menos na cidade que a gente estava. Né? E realmente assim a gente começa a ter uma outra preocupação na hora da ocorrência, né? Porque até antes a gente só tinha sentido, igual eu falei pro senhor, relatos de pequenos tremores e tal, então a gente tinha uma preocupação realmente, mas depois que você realmente sente na pele, e aí você percebe, você fala, se eu estivesse num prédio trabalhando, acho que dificilmente eu conseguiria escapar. Se esse prédio caísse, eu não conseguiria escapar. Tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então a gente começa a ter uma atenção muito maior no serviço a partir daquele uma das ponto. coisas que relataram para nós aqui, né? Me parece que é isso. Dentro do que você falou, né? Não tem como você se mobilizar, não é uma coisa, vou safar por ali e tal. Foi uma lição também essa questão do desabamento, de você às vezes procurar, não, ele pode estar na escada porque ele correu. Não existe esse pode estar na escada. Não tá, Se ele estava ali no momento do tremor, claro que você vai pesquisar ali, mas estava no quarto, pode procurar onde era o quarto. Que é uma coisa que a gente Que questionava. não dá tempo, né? Não dá tempo. A gente pegava e falava, mas tá achando a vítima no quarto. A gente pegou e falou, pô, será que o cara não tentou fugir pela escada, né? Exato. E aí quando realmente deu terremoto ali naquela escala, a gente realmente percebeu que não tinha condição da pessoa sair. Naquela escala deles foi um ponto a mais, 7 pontos. Que é muito mais força, que é né? Muito, exponencial, né? Né? Mas assim, Coronel, logo depois do terremoto, algo que pelo menos para mim foi bem marcante, logo depois que passou o terremoto, né, que a gente estávamos todos, né, o coronel já na hora, o coronel Camargo já reuniu todo mundo do lado de fora ali, num local seguro, já reuniu todo mundo, fez a contagem, colocou todo mundo em forma. Aí, coronel, em coisa de, acho que uns 10 minutos, assim, no máximo, já estava todo mundo em forma por equipes. Formamos, salvo engano, 5 equipes, né, Flora? Equipes. Aí era força total, né? Porque a gente imaginava que podia ter equipes na hora. Nossa preocupação era com equipes, né, que estavam trabalhando. E aí começava a passar os caminhões, né, da força do exército lá, turco e tal, das forças, passavam, pegavam a gente e levavam para sítio de trabalho, onde poderia estar acontecendo alguma coisa tal. E isso daí também é um negócio interessante pra gente, né? Porque assim, o país teve um terremoto, né? Tinha equipes trabalhando, então a gente imaginava que essa força de pronta resposta ficou muito prejudicada. E a gente percebeu que naquele momento que deu o terremoto, a capacidade com que eles, acho que, igual você falou, em menos de 10 minutos eles tinham uma força de pronta resposta, né? Muito acho que chegou a passar uma fila de mais ou menos umas 20 UR deles, assim. Não sei nem de onde saiu aquelas viaturas. A gente estava bem próximo, né, de uma rodovia que ligava para outras cidades, né? Na hora, né? Coisa de 1 minuto, assim, depois que acabou. Já começou a passar apoio. Não parava de passar viatura na rodovia, assim, no sentido do epicentro mesmo, né? E a gente pega e fala, não, passando viatura, mas não, era organizada mesmo, era um comboio de viaturas, assim, de UR, né? E ônibus com diversos militares que também atuavam na busca e resgate, e mais a defesa civil deles. Então a gente pegou e falou, realmente, assim, o país, ele teve um desastre, mas ele... É que não é o primeiro terremoto que assola a Turquia. A resiliência daquele país, assim, já mostra ali, no começo dos anos 2000, salvo engano, 2000 antes de 2008, não me lembro agora, teve já um grande terremoto na Turquia também, que mobilizou, né? Nós não estivemos lá, obviamente, mas que mobilizou muita gente. Então, quer dizer, eles vão meio que se preparando, né? Eles são forçados, né, a se preparar. Talvez, assim, estou fazendo uma análise aqui bem amadora, mas talvez o que falta ainda é eles terem as estruturas, os prédios mais adaptados a tremor, como existe em outros lugares do mundo, Japão, nos Estados Unidos, né? Mesmo aqui na América do Sul, o Chile já tem já é mais. Eu acho que isso talvez tenha contribuído para a grande quantidade de vítimas que eles tiveram, porque experiência com o terremoto eles têm, né? O que talvez que não esteja tão adaptado ainda seja a questão das edificações. Né? As edificações deles eram bem peculiares, né? Assim, a gente olhando as nossas aqui é bem diferente, né? O método construtivo, né? Algumas bem antigas, né? E até as novas, assim, ela tem uma cara de antiga do design. Do estilo, né? Que eles usam, né? Assim, a questão de segurança contra incêndio também, muitas vezes a gente está acostumado, assim, meio que com a nossa norma, então quando a gente entra no lugar, a gente sente uma certa padronização, né?
E lá muitas vezes a gente não entendia como é que funcionava. Já visitou Cidade ao Leste aqui na divisa com Foz do Iguaçu? É uma aventura. Eu acho que deve ser essa mesma sensação, né? Acho que pior. Porque a gente entrava no prédio muitas vezes, né? O prédio alto, assim, com bastante andares. A gente não tinha, assim, não percebia a questão de compartimentação, né? Essas coisas todas que a gente vê na nossa norma, a questão de extintor, onde é que fica... E aí a gente até estranhava, porque a gente meio que se perde na estrutura, né? Mas apesar disso, você vê, eles têm, pela necessidade, uma pronta resposta muito boa, melhor estruturada. Né? E a gente está meio aí chegando já no final do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Passa rápido. Então, todos que vieram aqui, né, a gente fez uma pergunta semelhante, né? Que eu vou fazer para vocês também. Se vocês viram os outros, já ensaiaram a resposta, né? Então, no horário é melhor assim. Primeiro você, Felipe. Depois dessa experiência que você teve, né, que foi realmente uma coisa muito, eu acho, muito importante, muito impactante na sua carreira, né? Isso provavelmente deve ter elaborado na sua cabeça algumas coisas, né? Então eu vou te provocar perguntando o seguinte: dessa experiência, o que você enxerga agora que mudou na sua questão profissional e na sua questão pessoal? Responda na ordem que você quiser. Questão profissional, né? Eu percebo que a gente está no caminho certo. Muitas vezes a gente tem uma certa insegurança, né? A gente vai aprendendo, vai aplicando curso, vai atendendo ocorrência, mas a gente fica assim com aquela insegurança. Pô, a gente quer sempre melhorar. Então ela gera aquela insegurança. E aí muitas vezes a gente questiona, pô, será que eu estou no caminho certo e tal? E quando a gente vai lá, atende a ocorrência, né? Trabalha e a gente verifica que a gente não deixa a desejar em relação a outros locais, aí a gente fica assim, pô, eu acho que a gente está no caminho certo do aprendizado, da confiança profissional e na evolução profissional realmente, né? Então, assim, eu senti uma segurança maior com os conhecimentos que eu vinha adquirindo na instituição. Agora, a questão pessoal, quando eu voltei, eu falei, nós somos muito abençoados nesse país. Mas abençoados demais, assim, de tudo. Cultura, política, sei lá, tudo, assim. A gente é muito abençoado. Apesar de ter nossos problemas, a gente é muito abençoado. Quando a gente olha, assim, o flagelo que aquela população está sentindo e a gente percebe que aqui a gente tem nossos problemas, mas naquela dimensão não tem, né? Porque eu não consigo imaginar eu numa situação daquela com a minha família, né? Daquele nível, né? Porque uma coisa, muitas vezes a gente tem alguns desastres, né, centralizados, né? E agora ali é tudo, né? De repente tem pessoas que acordou naquele dia lá e ele não tinha nenhum familiar, nenhum, né? Então, assim, eu cheguei aqui, eu realmente agradeci pela a nossa estrutura que a gente tem hoje aqui de, sei lá, de natureza, de tudo, assim, né? De tudo. A gente é abençoado. Com certeza. A melhor coisa, na hora que eu desci aqui, eu falei, não, a gente é abençoado demais. De viver aqui, né? Beijo o chão, né? Exatamente. Tipo, é uma preocupação que a gente nunca vai ter, a gente não consegue nem explicar para as pessoas, porque é uma preocupação que as pessoas nunca vão ter, né? E a gente fica pensando, o cara lá, ele tem problemas N, né? De todos os tipos, político, guerra, tudo mais. A guerra tá do lado ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente chega aqui, não tem que pensar nisso, né? Então, assim, eu senti que a gente é muito abençoado. Tem nossos problemas, né? Mas é muito abençoado. Sem dúvida. E você, Danilo? Eu vou roubar a resposta do Flora. Não vale, pô. Vai ter que tirar uma da cartola aí. Mas eu vou inverter, né? Acho que na questão principalmente profissional, eu tive a oportunidade, né, de agradecer muito, né, o Coronel Melo, o Coronel Camargo, todos os nossos comandantes, né, que foram junto com a gente. E quem estava fora nos bastidores também, né? Então eu acredito que eu sou profissionalmente, né? A resposta profissionalmente, acho que nós somos, né, no caso, pessoas extremamente abençoadas, assim. Na verdade, acho que o bombeiro como um todo, né? Todo bombeiro militar de coração mesmo, ele já é abençoado, né? Mas eu acho que nós fomos abençoados por ter tido essa oportunidade. Porque, olha, coronel, eu não vou mentir pro senhor, foi uma boca pobre danada. Eu sei. Que a gente pede em todo o curso, né? A gente pede, dá-me o medo, o frio, dá-me fome, a sede. A gente, o negócio foi boca pobre, mas, coronel, foi um aprendizado, um ganho profissional imenso. E assim, eu falo de coração. Se falasse para mim assim, aposentou hoje e tal, para mim, eu podia aposentar, porque acho que eu acredito, né? Espero que ainda tenha muitas ocorrências, né? Que eu ainda tenha a oportunidade de ter esse sentimento que eu tive lá. Mas eu sei que não é fácil, né? É muito difícil.
sei que é uma oportunidade ímpar, né? Foi uma oportunidade ímpar. E assim, foi um sentimento completamente diferente. Então eu me sinto, profissionalmente, eu não tenho medo de dizer, viu, Coronel, que eu me sinto praticamente realizado. Realizado profissionalmente. Essa acho que é uma bênção mesmo, foi uma bênção. Agora, pessoalmente, com certeza, né? Chega aqui, a gente volta para o Brasil, olha e fala, nossa senhora, a gente está no paraíso, né? A gente não tem um furacão, a gente não tem um terremoto, a gente não tem um tsunami, a gente tem outros problemas internos, né? Que infelizmente assolam aí o nosso país. A gente tem outros tsunamis, né? Muitas vezes. Exatamente. Mas assim, pessoalmente, né? Bom, profissionalmente foi o que eu disse, né? Que por mim, se pudesse aposentar, estava aposentado. Já com um sentimento de dever cumprido. Mas pessoalmente, Coronel, eu acho que, como eu falei, né? O fato da gente ter podido devolver para algumas pessoas que perderam literalmente tudo, perderam inúmeros familiares, perderam casa, perderam emprego, perderam tudo, iam ter que se mudar, estavam morando em barraca. A gente ficou alguns dias em barracas lá, né? E a gente viu tem gente até agora. Provavelmente. Exatamente. Agora. Então, assim, isso pessoalmente para mim também foi algo que me marcou muito. E ter conseguido devolver pelo menos um pouquinho, né, de esperança, são coisas que, assim, pessoalmente para mim também vão marcar muito. E faz com que a gente tenha um crescimento pessoal imenso, né? E assim, eu só tenho a agradecer. Alguns detalhes, viu, Coronel? Por exemplo, quando a gente estava voltando, né? Isso já no aeroporto em Istambul, né? Voltando para retornar, para voltar para o Brasil, e a delegação, né, do Brasil, vou chamar assim, né? Que tinha Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O aeroporto, né? O aeroporto inteiro parava, batendo palma pra gente, sabe? O pessoal vinha cumprimentar. Então, são coisas que qualquer lugar que a gente ia, o pessoal olhava e falava, nossa, que Deus abençoe vocês pro resto da vida. A gente sabia que que nós estávamos nos doando, né? Dando o máximo da gente. Mas cada grão de areia que a gente via, que a gente tirava lá e tentava fazer algo de bem pro próximo, eles nos retribuíam. Muita gratidão deles. Com muita gratidão. Muita. Então, assim, pessoalmente eu não tenho nem como mensurar para o senhor o crescimento, a alegria que isso proporcionou, né? Danilo, eu posso dizer para você que existem episódios da vida da gente, todos nós temos as nossas experiências, que muitas vezes você só tem a realização completa da situação, do episódio, da experiência, algum tempo depois. Então, certamente, vocês estão nesse processo, né? Tem algumas coisas que só vão fazer sentido depois de um tempo, porque é tudo muito intenso, a gente sabe, né? Mas eu tenho certeza que é uma experiência ímpar, né? Uma experiência que, no aspecto profissional, realmente, para nós, bombeiros, que nunca deixamos de ser, embora, né, no meu caso, estão na reserva, a gente nunca deixa de ser, a gente sente um orgulho muito grande, né, dos profissionais, né, que lá estiveram. E sem dúvida nenhuma, no campo pessoal impacta e nos move para frente, como eu acho que os moverá também. Danilo, embora você se sente realizado, que bom que você ainda tem 2/3 da sua carreira pela frente. Pode trabalhar, pode trabalhar, Danilo. Que bom. É assim como ele, que é da sua turma, né? Então, parabéns, antes de mais nada, né, pela atuação de vocês, né, pelo empenho. Obrigado, pela entrega, como já te parafraseando, né? E eu acho que o que resta, né? Se é que eu posso dar aí não digo um conselho, né? Mas continuar dividindo o conhecimento, né? Porque nós sabemos que esse preparo nosso e onde nós temos que chegar, ainda temos caminhos a percorrer, né? A experiência que vocês tiveram enriquece muito. Dividam essa experiência, né? Nos cursos, na escola, em todas as oportunidades que vocês tiveram. E eu encerro agradecendo a presença de vocês, pedindo as bênçãos de Deus no trabalho de vocês sempre, que vai estar lá, sempre. E passar rápido, hein? Curtam muito essa fase, porque isso passa muito rápido e depois só fica a saudade. Mas a pele nunca sai, a pele do bombeiro. Cultivem a pele de bombeiro. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, espero vê-los aí novamente no nosso podcast. Obrigado. À disposição. Obrigado, Coronel. E esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Vimos hoje, encerrando a série Turquia, a experiência dos nossos tenentes. Só tivemos 2 tenentes na Turquia. E trouxeram aqui para nós a visão deles, a experiência, e eu acho que foi muito bacana. Acompanhe nossa programação, todas as segundas e quintas-feiras. Dê o like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.